Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos projetar esse majestoso maior dos últimos tempos? Rojas no banco, Lucas titular. Vantagem alvinegra, trunfo tricolor e as escalações para o jogo. Tá chegando a hora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Nesse vídeo eu vou projetar as escalações, né, e a gente vai tentar traçar um panorama desse grande jogo, um senhor clássico de futebol que a gente aguarda o ano inteiro, né, para poder acompanhar, que vale vaga na final da Copa do Brasil, e não bastasse tudo isso, ainda tem toda a rivalidade em campo. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, o grande e majestoso. Ó, o Corinthians tem a vantagem, venceu por 2-1, 2 gols do Renato Augusto, só que isso aconteceu há 20 dias, né, e de lá pra cá o Roger Guedes saiu. Isso vocês já sabem, estão careca de saber e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, né, o Corinthians que lesionou, ou que teve, né, a lesão do Matias Rojas, recuperou o jogador. Não a ponto dele ser titular nessa quarta-feira. Isso ainda pode acontecer. O Luxemburgo adora esse tipo de mistério. Não é a tendência. A tendência é que o Rojas comece no banco de reservas e ganhe alguns minutos a partir do segundo tempo. Vamos aguardar porque eu... já falei isso para vocês, conhecendo o Luxemburgo, não descartaria. O Moscardo voltou nesse meio tempo também e já vem sendo utilizado como titular, tendência também de ser titular na quarta-feira. Eu já vou dar as escalações aqui, mas antes preciso dizer que o Corinthians realizou um treino aberto para sua torcida, mais de 30 mil pessoas na Neoquímica Arena, todo mundo empurrando o time, né, dando aquele apoio, aquele calor bacana. O Renato Augusto participou somente de parte da atividade, mas dentro de um cronograma, porque você não trata desiguais de forma igual, né? O Renato ele é diferenciado, não só tecnicamente, mas ele demanda cuidados específicos, né? Então você orienta o Renato com treinamentos, com muitas vezes preservações aqui e ali para que ele esteja pleno no jogo, é o que vai acontecer. O Renato Augusto é a principal arma do Corinthians, na ausência do Roger Guedes, o artilheiro da temporada, o Yuri Alberto vem fazendo a parte dele, mas o Renato é o diferencial, foi no primeiro jogo, tendência que possa ser nesse segundo jogo, porque ele decide, né? Ele é um cara que com a bola no pé, o time do Corinthians é outro, isso foi durante o ano inteiro, o ano passado da mesma forma, quando ele se ausentou por lesão, o time naufragou. O Renato é um cara que muda o patamar da equipe, ele muda completamente o cenário do jogo, ele tem essa capacidade. Ouso a dizer que mesmo que a gente tenha Lucas Moura do outro lado e até Rames Rodrigues entrando no segundo tempo, talvez seja o jogador de melhor qualidade técnica presente no confronto, o Renato Augusto. E olha que o Rames é de uma prateleira, de uma categoria absurda, né? Não à toa frequente nos clubes que ele jogou, né? Onde o Renato não chegou na sua carreira, né? O Real Madrid, Bayern de Munique, por exemplo. Mas o Renato é aquele cara que muda jogo, né? E o Rames tem uma questão de não estar jogando desde abril, ter jogado alguns minutos contra o Flamengo e agora a gente imaginar que ele possa também participar e ser importante, mas não nos 90 minutos. Já vou chegar na escalação do São Paulo também. O Corinthians vai para esse confronto numa fase espetacular e numa sinergia, num clima maravilhoso entre torcida, jogadores e técnico. Algo impensável há 2 meses atrás. Porque o Luxemburgo conseguiu uma invencibilidade, conseguiu classificações, conseguiu promoção de jovens, conseguiu dar um certo padrão para a equipe e hoje a gente vê aí um time com 8 vitórias e 3 empates, avançando na Sul-Americana, avançando na Copa do Brasil, uma vantagem no majestoso. Claro, né? Isso só poderia gerar calmaria. Um Luxemburgo muito solto, né, nesse treino aberto, acenando para a torcida, fazendo embaixadinha, uma lua de mel. E mesmo, ouso a dizer, que mesmo que o Corinthians venha a ser eliminado para o São Paulo, porque isso é possível, acho que não vai... pode arranhar, mas acho que não mancha a construção desse trabalho, que está sendo bem interessante, especialmente na revelação de jovens, e que tem ainda, né, uma Sul-Americana pela frente, uma melhora no brasileiro. Caso aconteça uma eliminação, não acho que vá atrapalhar muito a sequência de trabalho. Claro que classificar para a final carimba o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que chegou muito desacreditado e que demorou 8 jogos para poder conquistar uma vitória, se não me engano. Ele ficou muito tempo e o Corinthians, né, bancando ele e tudo mais, muita pressão, protestos,
Enfim, agora ele chegou no ápice. E vai levar a campo um time praticamente definido, mas que tem algumas dúvidas aqui. E como eu já disse, o Luxemburgo adora esse tipo de coisa, a gente vai ter que esperar para saber. O Cássio no gol. Na lateral direita, Fagner ou Bruno Mendes? O Fagner tem perdido espaço e se a gente imaginar que o Corinthians vai ser um time com uma vantagem e para defender uma vantagem, eu não duvidaria Bruno Mendes na lateral começando o jogo com Gil, Murilo e Fábio Santos, fechando a defesa alvinegra. Vamos para o meio de campo. Maicon e Moscardo abrindo como os primeiros volantes ali. E aqui já tem uma dúvida, porque o Renato Augusto está confirmado. Você pode ter o Juan Oliveira, que vem jogando e jogando bem, com o Adson e o Yuri no ataque. Aliás, que evolução do Adson, hein? O Adson por dentro está se tornando um grande jogador. E ele pode fazer essa função, tanto pelo lado esquerdo, um pouco mais centralizado, como ele jogava com o Lázaro, né, pelo lado direito. Mas acredito que aí o Juan faria a parte da direita, o Renato faria esse meia esquerda e o Adson colaria um pouco mais no Yuri Alberto. Seria um jogador um pouco mais avançado. E aí ele pode jogar por qualquer um dos lados do campo. Enfim, mas tem outras possibilidades, né? Como, por exemplo, depois do Maicon e do Moscardo, o Renato, o Adson, o Wesley e o Yuri, que aí seria um time bem mais aberto e, como eu já disse, o Corinthians vai defender uma vantagem. A obrigação toda é do São Paulo. Acho que o Luxemburgo vai tentar se expor um pouco menos. Então acho que ele recheia o meio de campo aqui com o Juan, o Renato, aí coloca o Adson, que também joga por dentro, e mais o Yuri lá na frente, para dar uma especuladinha somente. Aí no segundo tempo ele deixa para Wesley, Rojas, e aí sim a gente tem a entrada do Paraguai, o novo camisa 10, para poder prender um pouco mais a bola parada, arremates de longa distância, que é onde o Luxemburgo entende que pode ganhar o jogo. É interessante como ele ganhou o grupo, né? Você olha um time titular e vê boas opções para entrar no segundo tempo. Mesmo que ele tenha perdido o Roger Guedes, hoje ele tem algumas situações aí, o Wesley, o Pedro, o Rojas, jogadores que podem entrar e decidir. O próprio Felipe Augusto também, que entra muitas vezes no lugar do Yuri. Esse deve ser o time titular do Corinthians, com uma vantagem estabelecida para jogar no Morumbi contra 60 mil pessoas. E aí é que está o trunfo tricolor. Falei do Corinthians, vamos para o São Paulo, que está considerando esse jogo mais do que uma eliminatória qualquer, para você chegar numa final de Copa do Brasil e conquistar um torneio que o clube ainda não tem. O São Paulo tem no seu banco de reservas, ou como nós gaúchos falamos, na sua casa-mata, o atual técnico campeão da Copa do Brasil. O Dorival Júnior conhece o caminho. O São Paulo tem um retrospecto recente de jogos contra o Corinthians, até com alguns empates e tudo mais, mas existe aquela aura, né, de que o corintiano leva vantagem sobre o São Paulino. O São Paulo não quer deixar isso acontecer. Do primeiro jogo, em que o São Paulo jogou bem e acabou perdendo por 2-1 nas genialidades do Renato Augusto, o time contratou Lucas Moura e Rames Rodrigues. Mais do que isso, o Dorival enfrentou uma instabilidade e logo se aprumou de novo. Haja vista esse jogo contra o Flamengo de reservas, em que o São Paulo muito poderia ter vencido. A classificação contra o São Lourenço. Ou seja, foi uma retomada de um time que deu uma oscilada, mas que volta e chega para esse jogo muito, mas muito focado. A vantagem do Corinthians ela é mínima. Ou seja, um gol do São Paulo desmancha tudo isso, com 60 mil pessoas gritando no Morumbi, somente de torcedores do São Paulo. Então, esse é o trunfo que o São Paulo tem. O Morumbi tem sido um aliado do São Paulo nos últimos tempos, especialmente nessa temporada. Isso ganha jogo? Também. O Corinthians é o maior exemplo disso na Neoquímica Arena e sabe o que vai enfrentar nesse caldeirão do Morumbi com muita gente apoiando um São Paulo. E não trata-se de uma epopeia, de uma remontada, é apenas uma vantagem que é importante, mas é uma vantagem mínima do Corinthians. O São Paulo tem todas as condições de quebrar essa vantagem e ela passa pelo talento de Lucas Moura, que parece que não saiu do São Paulo. Voltou com um nível europeu jogando aqui no Brasil. Ele é muito diferente dos outros. Então ele pode, inclusive, ser um cara decisivo. O gol que ele fez lá no Maracanã prova isso. Vai começar como titular, treinou normalmente e a gente vê que fisicamente ele está voando. E isso pode fazer a diferença para o São Paulo no jogo. O Rames, que ganhou alguns minutos contra o Flamengo, fica para o segundo tempo. Vamos tentar montar esse time do São Paulo aqui,
que tem a ausência do Caio Paulista, né, que era um jogador muito importante na lateral esquerda e que sentiu uma lesão muscular. O Rafael goleiro, Rafinha na lateral direita, dupla de zaga, o Arboleda e o Beraldo, e o Wellington fazendo a lateral esquerda. O Wellington também, jogador super adaptado da base, ficou um tempão sem jogar por conta de lesão, mas já está de volta. Dupla de volantes, Pablo Maia e Gabriel Neves. E aqui tem uma dúvida, porque o Alisson preencheu muito bem a ausência do Gabriel Neves nos últimos jogos. Ele pode fazer uma função, né, por dentro ali também, dando sustentação nesse meio campo. Ou o Dorival pode optar apenas por esses dois volantes, mais o Nestor para armar o jogo, com Lucas e Caleri na frente e o Wellington Rato sendo mais uma opção de ataque pelo lado direito, como muitas vezes ele fez. Ou pode ser o Michel Araújo, ou o Rames Rodrigues, o que eu não acredito, começando o jogo. O Rames no segundo tempo. Mas aí, se ele botar o Michel, seriam dois volantes, o Pablo Maia e o Gabriel Neves, com dois meias, o Nestor e o Michel, e dois atacantes, o Lucas e o Caleri. É um time mais equilibrado? É, mas eu acho que o Alisson, até pela sequência dele, por ser um jogador tático, por marcar muito bem, recompor e chegar à frente, vai fazer como um terceiro homem de meio campo aqui. Pablo Maia, Gabriel Neves e Alisson, com o Nestor na armação, Lucas Moura e Jonathan Caleri. O Luciano tá suspenso, você sabe. Então, para mim, esse é o time do São Paulo. Isso tudo é uma projeção, gente. Isso tudo é uma prévia do que eu tô imaginando de acordo com as últimas notícias e também pelo trabalho dos dois técnicos. O São Paulo precisa, pela sua história, pela sua torcida, pela temporada, eliminar o Corinthians. Isso vai dar um gás e uma chancela tão grande para o trabalho do Dorival, que é espetacular no São Paulo, para ganhar uma Copa do Brasil, que é um título que o clube ainda não tem. O tricampeão mundial, o tricampeão da Libertadores, o multicampeão brasileiro São Paulo não tem a Copa do Brasil. Eliminar o Corinthians vai fazer com que o São Paulo se torne mas muito candidato ao título, como talvez nunca aconteceu. Talvez nunca tenha acontecido um favoritismo tão grande. Mas primeiro precisa passar pelo Corinthians, evidentemente, que vai vender caro demais, porque tem a vantagem e depois de um ano também turbulento, né, quer chegar numa final pelo segundo ano seguido. Perdeu ano passado para o Vitor Pereira, com o Vitor Pereira, melhor dizendo. E agora, com o Luxemburgo, pode ser campeão mais uma vez. Que jogos, meus amigos. Eu não vou dar nem palpite, eu só vou dizer uma coisa. Preparem-se porque a possibilidade é muito, mas muito grande de termos disputas de pênaltis no Morumbi. É só isso que eu vou dizer para vocês. É uma sensação. Não sei quem passa, não sei o que pode acontecer, não sei nem qual o placar. É óbvio, né? Se eu soubesse, eu seria um vidente. É que a gente palpita de vez em quando, né? Vou pensar ainda qual vai ser o meu palpite para o jogo, mas eu acho que há uma possibilidade muito grande de termos disputas de pênaltis. Vocês estão prontos? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!